nós olhamos a performance de 2025, não temos como não nos esquivar, sem dúvida nenhuma, com o atual nível de endividamento. O que eu acho que a gente, como player da agricultura, pode fazer para ajudar o setor? Ajudar o agricultor a navegar sobre esse ambiente. E qual é a melhor alternativa para ele navegar nesse ambiente? Investir em tecnologia. Então a gente está complementando nosso portfólio com produtos que trazem mais tecnologia. O fertilizante é um componente fundamental e tem que estar lá na hora certa, no momento certo, na dose certa. Se acontecer qualquer coisa, qualquer quebra nessa cadeia de suprimentos, a gente tem desafios importantes. Olá, seja bem-vindo ao Raiz do Negócio, uma parceria entre o Infomoney e o The Agribis, a sua estrada entre o campo e a Faria Lima. Eu sou Tatiana Freitas, fundadora do The Agribis. E hoje, aqui na bancada comigo, eu tenho o Luiz Henrique Mendes, meu sócio, fundador do The Agribis. Oi, Luiz. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês outra vez. Obrigada. E o Roberto de Lira, editor de macroeconomia do Infomoney. Oi, gente. Tudo bem? Agora vamos ao mais quente da semana. Roda a vinheta. Estamos chegando ao final do ano e com ele também a expectativa de que o acordo entre a União Europeia e Mercosul seja finalmente assinado. Finalmente, porque a gente tem aí mais ou menos 2 décadas de negociação e a expectativa é que ele seja assinado finalmente agora no dia 20 de dezembro. Luiz, desde o nosso programa de estreia aqui no Raiz do Negócio, a gente tem falado muito sobre o tarifaço do Donald Trump e as relações comerciais, né, dos Estados Unidos com outros parceiros, balançando um pouco aí a relação do Trump com outros parceiros comerciais, né, e esses outros parceiros procurando também alternativas aos Estados Unidos. A União Europeia também tem buscado novos parceiros. Você acha que o fato de essas discussões e a assinatura terem acelerado aí durante esse ano de 2025 pode também ter alguma relação com essa relação mais estremecida aí entre Europa e Estados Unidos? Oi, Tati. Acho que é interessante a gente olhar o momento, todo esse processo de construção do acordo entre União Europeia e Mercosul. O primeiro acordo político que colocou o acordo com as bases gerais para dizer vai funcionar foi assinado em 2019. E 2019 já era o governo Trump, o primeiro governo Trump. A guerra comercial já estava instalada, né? A primeira versão da guerra comercial, acho que menos maluca do que a atual versão, mas ela já estava instalada. E o acordo entre o UE e Mercosul, que acho que é o maior acordo comercial já feito, era certamente uma resposta política do bloco europeu em direção ao multilateralismo. O Trump está caminhando na direção contrária, quer decidir sozinho, quer decidir de forma bilateral. Os europeus, não, vamos fazer um acordo aqui que mostre que o multilateralismo está vivo. E isso foi assinado. Depois disso, sai o Trump, entram várias preocupações aí ambientais /protecionista dos europeus, o que parecia ter colocado o acordo entre a União Europeia em xeque, entre a União Europeia e Mercosul em xeque. Eu me lembro do ano passado, estava acompanhando a Feira de Alimentação em Paris, num evento com vários representantes do governo brasileiro, de exportadores de carne. Falaram, cara, já morreu isso aqui. Aí o secretário Rua tinha acabado de assumir e falou, acho que o acordo UE-Mercosul vai sair. Foi a primeira vez que eu ouvi isso voltando. E, curiosamente, agora, com a escalada comercial do Trump, a gente vê que avançou bastante, apesar de toda a resistência europeia, dos franceses sobretudo. Vamos lembrar que o ano passado a gente teve uma gritaria, o Carrefour falou que não ia comprar carne brasileira, deu uma confusão terrível aqui no Brasil, os frigoríficos pararam de vender, foi uma bagunça. E o acordo está prestes a ser finalmente assinado. Então, acho que tem sim um ambiente político que provoca respostas. Ele não explica o acordo como um todo, evidentemente, mas ele deu uma forcinha para assinar aí agora no dia 20, se tudo der certo. Eu acho que finalmente dessa vez vai, né, Lira? A não ser, né, que, como o Luiz falou, tem alguns países aí, o principal deles é a França, né, que teme aí uma invasão de produtos agrícolas brasileiros, né? Você acha que isso ainda pode ter uma chance de atrapalhar, né, o andamento aí final
a caneta finalmente ser assinada? Ou você acha que agora essa questão já está mais encaminhada, resolvida? O que eu considero é que os países mais protecionistas, né, essa França, Irlanda, Bélgica e Polônia, por exemplo, volta e meia tem agricultores fechando estrada, botando trator, essas coisas todas, eles estão numa sinuca de bico porque é do interesse do bloco como um todo, são 27 países, que o acordo saia. Por quê? Porque quando ele começou a ser discutido, a União Europeia queria fazer frente àquela potência de sempre, que é os Estados Unidos, e a emergência da China, né? Assim, ela precisa, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, ela precisa estar posicionada. E não é uma coisa pequena, a gente está falando de um mercado que dá mais de 700 milhões de consumidores, se você pegar de um lado e do outro, né, o Mercosul e a União Europeia, é 10% da população do mundo. 25% do PIB global, quase um terço das exportações. É uma coisa muito grande. Aí entra o acordo, o que vai acontecer? Mais ou menos um pouco mais de 90% do que se exporta daqui para lá e do que se importa de lá para cá, em dado momento vai ser zerada a alíquota de importação. E aí, logicamente, os produtos começam a chegar de uma maneira, de uma competição diferente. Então, do lado de lá vem roupa, produtos farmacêuticos, químicos, bebidas, máquinas e autopeças. Esses são os mais favorecidos. Teriam impacto aqui, então a nossa parte industrial começa a ficar temerosa. E do lado de lá tem a parte agrícola, porque eles temem. Acontece que tem salvaguardas nesse acordo e então seriam temores meio exagerados. Tem um sistema de cotas, né? Então, você tem as cotas e pelas contas que fizeram, não tem nenhum jeito de ter uma invasão dos produtos. Tem produtos que eles consideram sensíveis que ficam nessa cota. Ou a carne bovina, por exemplo, é um. Porque se fosse só do ponto de vista de competição, realmente a carne bovina brasileira ia dominar a Europa. Assim, como acontece já nos Estados Unidos, na verdade, né? Por outros motivos também. Então, assim, eles têm um temor. E o que eles fazem quando tem esse temor? Eles puxam a carta ambiental, né? E aí, lógico, entra naquela narrativa que, principalmente o Brasil, desmata para poder plantar, desmata para poder ampliar rebanho e por aí vai. E que essa legislação nossa, ela seria mais permissiva do que a deles e por conta disso eles não conseguem competir. Não acho que esse discurso, no final das contas, vai pesar, vai passar. Mas tem uma possibilidade de acontecer depois da aprovação final, da cláusula de salvaguarda, que eles podem a qualquer momento, né, falar assim, tá invadindo o nosso mercado. Aí vem com a cláusula de salvaguarda, ela é unilateral. Então eu acredito que o acordo deve sair, mas isso não quer dizer que a relação vai ficar pacificada para sempre. E acho que também vai muito, muito do momento deles, né? Então, de lançar ou não uma salvaguarda dessa. Só um exemplo, né? Ontem eu estava num evento do pessoal de proteína animal, da BPA, e eles comentaram um pouco, né, o que eles estão esperando de impacto para esse acordo, né? Então, tem uma cota prevista de importação para carne de frango, por exemplo. E nesse momento, acho que para o consumidor europeu ela seria muito bem-vinda, porque eles estão enfrentando novamente um problema sério de gripe aviária lá, já está se espalhando novamente. Então, a expectativa é de que haja uma queda na produção e eles não têm jeito, vão ter que recorrer a mais importações. Então, você tendo ali, se você hoje, né, você exporta por uma tarifa de importação que é altíssima, né, isso acaba batendo no consumidor europeu, né? Então, eles podem também jogar aí, quando for favorável para eles importam mais dentro da cota, quando não, vem com a salvaguarda. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Bom, vamos para a nossa segunda notícia do dia aqui. O período do plantio da soja já está chegando ao seu final. Praticamente 90%, né, da área prevista para o plantio de soja já foi realizado em 90% da área prevista. E a gente começa a ter um número mais fechado, mais claro do tamanho da área plantada no Brasil, né? As expectativas aí é de que os produtores brasileiros tenham aumentado entre 1 a 2 milhões de hectares a área de plantio, chegando a 49 milhões de hectares. Aí, segundo a Conab e as principais
casas aí de pesquisa agrícola, né? O que gerou uma certa surpresa em alguns agentes do mercado, porque a gente está passando por uma forte crise de crédito no mercado, como a gente também vem conversando aqui há vários episódios, né? Luiz, se a gente tem uma crise de crédito, se o produtor não está conseguindo crédito, né, para financiar o plantio, o aumento da área principalmente, né? Como que a gente pode explicar essa expansão na área de soja, que não é, claro, que a gente vinha vendo aí na última década, mas é uma expansão relevante? Vamos lá, eu vou me servir aqui de 2 entrevistas que você fez e publicou essa semana, uma com o André Pessoa, da Agroconsult, e outra com o Max Rubin, da Veris, 2 consultorias. E existe sim uma surpresa, porque o cenário não é amplamente favorável. A gente já contou aqui da inadimplência agro do Banco do Brasil, casos recorde de pedidos de recuperação judicial. Tem um ambiente mais hostil à produção de soja, sobretudo, né? O que acontece? Não é todo mundo que está quebrado. Pelo contrário, tem bastante gente que, na época do boom da soja, ali 2021, 2022, não fez expansões gigantescas, não saiu comprando todo mundo e não está, portanto, endividado. Está no momento mais adequado para continuar crescendo, fazendo ampliações. A gente tem exemplo de empresas grandes, listadas em bolsa, a SLC acho que é o principal exemplo, que nesse ano gastou mais de 1,5 bilhão fazendo aquisição, ampliando o plantio. Eles estão chegando a 800 mil hectares de área, mais de 800 mil hectares de área plantada. Não só de soja aqui, somando todas as culturas. Então, tem uma situação econômica diferente. O Max Rubin falou, é muito díspare. Você tem uma turma que está muito apertada, muito alavancada, que vai ter ainda dificuldades aí para os próximos meses. A gente ainda vai ver muita notícia sobre isso. E tem uma outra metade que está saudável. Essa metade está expandindo. Então, esse é um pouco do que está acontecendo. E um outro aspecto, citado pelo André Pessoa, é nas regiões de fronteira, parece ser fronteira agrícola, parece ser onde a área plantada está crescendo mais. Por quê? Ali é uma operação imobiliária, não é uma operação puramente agrícola. Então você converte pasto para soja, porque ali você está criando valor na terra, no tempo. Então tem esse componente também, o produtor não está pensando só no hoje. Acho que são algumas das questões que a gente escutou nos últimos dias. Perfeito. Agora, para que essa área toda, né, resulte aí em mais uma safra recorde, estima-se aí mais ou menos uma produção de soja de 178 milhões de toneladas. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja. Para a gente ver esses números se consolidarem, a gente precisa contar com a ajuda do clima, né? Lira, você acho que acompanhou também um pouco essa questão, como é que andam aí as previsões aí para o clima nos próximos meses. Existe uma preocupação no plantio, porque choveu pouco, agora parece que começa a regularizar. Mas o cenário daqui para frente é promissor? Pelo menos o que está sendo dito, o que está sendo pesquisado é que o Laninha, dessa vez, ele vai ser menos intenso e mais curto, né? Quando vem um fenômeno Laninha, a gente sabe que chove demais no norte e nordeste, chove de menos no sul e fica bem irregular ali no centro-oeste. Isso acaba atrapalhando planos de plantio, diminui algumas janelas de plantação. E o Laninha anterior foi a tragédia. Ele durou muito tempo, né? 2020 a 2023, e foi quando mais prejudicou, por exemplo, o sul, né? Tanto o Rio Grande do Sul, até a Argentina teve perdas assim bilionárias muito grandes, porque a estiagem durou demais, né? Muito tempo. Outro aspecto da época foram as geadas que prejudicaram o café também. Todos tiveram a ver com esses movimentos climáticos, né? Então o pessoal sempre tenta comparar esse Laninha com outros, tal. Então esse de 2020 e 2023, ele foi forte. Teve um de 2011, 12 que foi pesadíssimo, atrapalhou inclusive a soja no Brasil. Mas o novo agora parece que não vai ser tão trágico, mas ele causa problemas. Então, se você atrasa a soja, você vai fechando a janelinha do milho safrinha. Talvez por isso as previsões da Conab para milho não sejam tão boas esse ano quanto são para o geral. Eu acho que
a safra cresce, mas se você for ver a soja está bem melhor do que o milho e tal. Então tem esses grandes problemas. E clima é uma coisa muito interessante de você pesquisar. Fui dar uma olhada em pesquisas meteorológicas que as mudanças climáticas são muito importantes nisso. Nos últimos 40 anos, o período de chuvas, né, ele diminuiu 21 dias. Então você imagina se você tem janelas de plantação e você tinha um período de chuvas maior há 40 anos, 21 dias a mais para poder se planejar e tal. Então fica cada vez mais difícil. Lógico que isso vai interferir em produtividade, em preço. Então é bom mesmo que as pessoas fiquem muito de olho na previsão do tempo, olhar as nuvens assim, né? E torcer para que esse laninha realmente seja menos intenso e que lá por volta do primeiro trimestre ele já esteja meio que fraco. Certo. Até lembrei agora, você comentando isso, eu estava assistindo uma palestra do André Pessoa, que o Luiz comentou na semana passada, e ele estava apresentando os mapas meteorológicos e falando que a previsão é de chuva mais ou menos dentro da normalidade aí para os próximos meses e tal. Aí ele falou assim, mas é um ano de... Falando especificamente sobre o Rio Grande do Sul, aí ele falou, mas um ano de laninha, e ele falou assim, a experiência recomenda cautela. Acho que é mais ou menos isso, né? Essas foram as notícias que você, que é ligado no mercado financeiro, precisa saber quando o assunto é agro. Agora, o Luiz se despede da nossa bancada para dar lugar a um convidado especial. Obrigada, Luiz. Obrigado, gente. Obrigado, Lira. Obrigado, Tati. Obrigada. E vamos de mais conversa. Recebemos hoje no Raiz do Negócio o Eduardo Monteiro, Country Manager da Mosaic no Brasil, uma das maiores empresas de fertilizantes no mundo. Eduardo Monteiro é economista de formação e agrônomo de paixão. Possui também especialização em liderança pela Fundação Dom Cabral e MBA em formação de executivos internacionais pela FIA. Além da Mosaic, onde está há 24 anos, acumulou experiência em empresas do setor de agronegócio e de serviços financeiros, como a Cargill e a PwC. Eduardo Monteiro, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aqui. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, podendo falar um pouco da agricultura, falar um pouco da nossa dinâmica no campo, criando essa conexão aqui entre o mundo urbano e o agronegócio. Muito obrigada. Bom, vamos começar a nossa conversa. Já estamos aqui praticamente meados de dezembro, né? Já dá para fazer um balanço do ano. Queria um pouco da sua visão, né? Como é que foi esse ano aí para o setor de fertilizantes, né? Um ano que a gente teve algumas, não sei se falar dificuldades, mas a gente teve algumas questões de crédito, né? Que a gente até vem acompanhando. Como que isso impactou o mercado de fertilizantes? Como foi a demanda para o agricultor para essa safra de soja cujo plantio aí está praticamente finalizado? Nós olhamos a performance de 2025, não temos como não nos esquivar, sem dúvida nenhuma, com o atual nível de endividamento. E são dados públicos. Eu estava conversando na segunda-feira com um grande consultor aqui do Brasil, e hoje a dívida financeira do agronegócio brasileiro gira em torno de 188 bilhões de reais. Isso equivale a mais ou menos 2 safras e meia de geração de caixa. Então é uma dívida alta. A gente navega num ambiente com taxa de juros momentaneamente também em patamares elevados, e considerando o risco do agronegócio, taxa básica é 15%, mas com o risco atinge 20%, até supera o percentual de 20%. Isso torna um desafio adicional ao agricultor, navegar num ambiente como esse, sabendo que esse é um segmento que necessita de financiamento. E aí, dentro desse contexto, a gente estava fazendo uma reflexão, era um bate-papo, uma coisa importante que a gente começa a refletir. Em primeiro lugar, a agricultura é um segmento cíclico. A agricultura ela não é uma corrida de 100 metros rasos, a agricultura é uma maratona. E fazendo essa analogia, você tem que se preparar bem para isso. E aí você tem dentro do segmento players que souberam se preparar para isso, aproveitaram os momentos bons, principalmente ali aqueles anos da pandemia e o pós-pandemia, constituíram reservas, souberam poupar e estão
nesse momento, usufruindo de uma situação privilegiada, e você também tem um grupo onde, ao longo desse tempo, se alavancou, se endividou um pouco mais, eventualmente foi impactado por uma questão climática pontual em alguma região do Brasil, e a gente tem esses desafios também, e porventura também tem processos decisórios de gestão de risco que muitas vezes acaba não sendo tão eficaz. Esse é um pequeno segmento, mas enfim, esse pequeno segmento acabou gerando todo esse impacto e como consequência disso a gente viu esse ano um número excessivo de recuperações judiciais que o agronegócio brasileiro atravessa. Isso posto, eu vou fazer um link e depois eu falo do fertilizantes, mas nessa minha corrente otimista, eu não te falei nenhuma novidade, mas o que eu acho que a gente como player da agricultura pode fazer para ajudar o setor? Ajudar o agricultor a navegar sobre esse ambiente. E qual é a melhor alternativa para ele navegar nesse ambiente? Investir em tecnologia. Para produzir mais, para gerar mais fluxo de caixa e ser capaz de gerar recursos para pagar as suas dívidas. Então, uma das coisas que a gente já vem falando, como você falou, a safra esse ano a gente já plantou basicamente 90%. Ainda falta um pedaço ali no Mato Piba, Minas Gerais e Goiás. O pessoal estava um pouco receoso com seca, mas em linhas gerais, modelos climáticos indicam que tem uma situação normal, e tendo uma situação normal, é um ano para o agricultor. Eu declarei isso em outro momento, a gente não pode ter espaço para erros, então vamos investir em tecnologia, vamos ser bem rigorosos na questão de gestão de custos, porque certamente atuando dessa forma, olhando os economics, olhando as relações de troca, a rentabilidade, ele terá geração de caixa positiva e quanto mais ele produzir, mais recursos ele terá para reduzir as suas dívidas. Então, eu estou bastante otimista com relação ao próximo ano, considerando essa filosofia, essa forma de atuação. Quando a gente fala de fertilizantes per si, fertilizantes a gente começou um ano bastante otimista, a gente já no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, começou a perceber uma redução no crescimento em função da disponibilidade de crédito, na dinâmica do dia a dia, pensando principalmente nos players que estão no campo, os distribuidores de insumo, a gente observou que esses players, eles repassavam intenções de negócio, porque eles já tinham firmado intenções de negócios com alguns agricultores, mas ao longo do período, ao eles efetivarem a transação e levantarem toda a documentação para liberação de crédito, eles não obtinham todas as garantias, eventualmente a liberação dos recursos oficiais aí por parte do Plano Safra não aconteceu no ritmo esperado, os bancos colocaram um nível de exigência maior para liberar esses recursos e aí isso acabou impactando sim no pace da indústria. Então a expectativa de crescimento inicial, que era algo em torno de 4%, ela não se materializa, provavelmente a gente vai ficar com um crescimento aí ao redor de 1 a 2%, isso representa 1 a 2 milhões de toneladas a mais em relação ao ano passado, mas com um detalhe importante, esse crescimento será em toneladas absolutas, mas fertilizante ele se mede em nutriente. Quando você converte essas toneladas em nutriente, o nível de nutriente que a gente vai aplicar no solo esse ano é muito semelhante ao nível de nutriente que foi aplicado no ano passado. Isso porque a gente observa, primeiro, uma mudança no perfil de adubação, trazendo muito mais produtos de menor concentração como sulfato de amônio ao invés de ureia, porque a China se tornou um player importante e vem colocando muito sulfato de amônio aqui no Brasil. E um outro fator importante, principalmente nos fosfatados, em função de uma curva de preço alta. Ironicamente, no fosfatado aqui a gente tem a China como um grande protagonista e temos duas coisas a reforçar nesse campo do fosfatado. Primeiro, a China ao longo dos últimos anos veio vertendo
parte da produção de matéria-prima utilizada para fazer fertilizantes para fazer bateria de carro elétrico. Como consequência disso, ela diminuiu gradativamente as suas exportações a nível global e isso impacta o mercado mundial. Isso faz com que os preços se sustentem. Por outro lado, essa dinâmica também impulsionou o segmento de um subproduto que não vinha sendo utilizado na indústria de fertilizantes da China, que era a produção de um fosfato de baixa solubilidade e de menor concentração. E isso cresceu muito no Brasil. E aqui a gente tem que ter um alerta importante. Baixa solubilidade significa menor tecnologia. E aí, obviamente, que o produtor é livre em fazer as suas escolhas, mas baixa solubilidade significa menor produtividade. Primeiro e segundo ano, e esse produto começou a ser desenvolvido no ano passado, esse ano a gente está atingindo níveis recordes, a China está se tornando o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil, tanto em nitrogenados como em fosfatados. Nitrogenado a gente não tem esse problema de solubilidade, mas no fosfatado tem. E este produto hoje ele já representa 12% de todas as misturas de fósforo que estão disponíveis no mercado. O efeito prático disso é que a partir do terceiro ano, uma produtividade média de soja pode ser reduzida em até 30%. E esse terceiro ano seria a safra 27, 28? A próxima. A 26, 27. A que vai ser plantada no próximo ano, 26, 27. Então, o que a gente tem dito com muita atenção ao agricultor, ele é soberano nas suas escolhas, mas muitas vezes, ao escolher um produto como esse, que tem um custo inferior, muitas vezes, usando também um ditado popular, o barato pode sair caro, porque a queda de produtividade que ele vai ter lá na frente pode ser muito maior. Então, o que a gente vem incentivando é que o agricultor, ao fazer as suas escolhas, se atenha a isso. A gente conversou com o Ministério da Agricultura esse ano, como empresa. O Ministério da Agricultura foi solícito e está solicitando aos participantes de mercado que divulgue a solubilidade dos fertilizantes, porque o fertilizantes a gente divulgava o nível de nutriente, mas quanto que esse nutriente vai ser absorvido não era divulgado. Então a gente conseguiu essa divulgação para elementos simples, quando você vende uma fórmula só de fósforo, mas quando você vende uma fórmula que tem nitrogênio, fósforo e potássio, ele ainda não normatizou isso. Mas, independentemente disso, a gente alerta ao produtor, olha isso, é importante porque isso poderá impactar a sua produtividade de forma significativa no próximo ciclo. Então, esse é um ponto de atenção e é por isso que eu fiz a conexão falando a importância da tecnologia, porque é só com tecnologia, é só com produtividade que a gente vai conseguir pagar essa dívida financeira recorde que a gente tem no sistema do agronegócio brasileiro. Dados do Banco Central, são 180 bilhões de reais. Então, como que a gente ajuda o setor? Você vai ter, naturalmente, pela conjuntura macroeconômica, uma redução de juros, a gente espera, mas essa redução de juros, eu confesso a vocês que 2%, se for 2%, não vai fazer muita diferença ainda. O que faz diferença é sim produtividade, é sim rentabilidade. A gente acredita que tecnologia é a palavra-chave. Então, o setor de fertilizantes, um ponto de atenção importante, olha, a gente vai subir em quantidade, em nutriente é exatamente a mesma coisa, mas mais importante é que parte desse nutriente que tem baixa solubilidade, ele não vai ser totalmente incorporado. Então, no fósforo é um desafio. Então, é importante que nessa safra o produtor se atenha muito a essa questão tecnológica. Em termos de, eu diria, nível de inadimplência, como todo o setor de fertilizantes também foi impactado por isso. Aí eu posso falar especificamente sobre a organização que milito. A gente tem aqui uma política de escolher bons parceiros, grandes parceiros, empresas sólidas. Então a gente vem conseguindo navegar nesse ambiente de crédito adverso de forma muito bem sucedida até agora. Os dados são públicos, a gente divulgou nossos resultados do último trimestre, findo em 30 de setembro, e fizemos até menção sobre a performance aqui do time de gestão de risco do Brasil especificamente, que quando comparado com os nossos pares que militam na agricultura e que divulgam seus resultados também, a gente
a gente se coloca numa situação diferenciada por ser bastante diligente. O que isso significa na prática também são escolhas que nós fazemos. Eventualmente nós não estamos crescendo aquilo que nós gostaríamos de crescer, porém estamos crescendo de forma sólida e saudável, garantindo aqui a sustentabilidade do nosso negócio no final do dia. Eduardo, eu ia perguntar sobre essa dinâmica de preços, né? Porque tem muita notícia de que o preço dos fertilizantes está alto, não é de hoje. Acho que desde o início da guerra na Ucrânia a coisa já está bastante complicada, mas você falou da China. A China é realmente o único fornecedor? Tem uma possibilidade de que alguém mais consiga dar uma equilibrada um pouco nessa questão da oferta? Porque me parece que a questão do preço veio para ficar durante um período longo, né? Olha, vamos falar aqui da geopolítica dos fertilizantes. A China é um grande player, mas ela não temos só a China. E aí a gente vai quebrar aqui por elementos, né? No potássio, quem são os grandes protagonistas do mercado mundial de potássio? Você tem o Canadá, onde a Mosaic é o maior produtor mundial de fósforo e potássio combinado, nossas minas estão no Canadá. Você tem a Rússia, você tem a Bielorrússia, que também são dois grandes players importantes. Para você ter uma ideia, a Rússia responde por uma quantidade importante do abastecimento do Brasil também. A Rússia responde de 25% a 30% do total de fertilizantes importado aqui pelo Brasil. E você tem a China, em nitrogenados principalmente, o sulfato, que é uma grande fonte de nitrogênio, 90% do sulfato que o Brasil importa vem da China. Além disso, você tem aí nos nitrogenados e nos fosfatados também uma participação importante do Oriente Médio. Você tem ali o norte da África, o Marrocos, você tem a Arábia Saudita como grandes produtores de fosfatados. Além disso, você tem ali no Oriente Médio Arábia Saudita, Catar, Irã como também participantes importantes na produção de ureia, que é uma grande fonte de nitrogênio para o Brasil também. E dentro dessa geopolítica, 85% de tudo que a gente consome é importado. 15% é produção nacional, dos quais dessa produção nacional, dos 15% que se produz aqui, a Mosaic representa 55% da produção brasileira. A gente aqui tem 5 complexos químicos junto com as nossas unidades de mineração espalhadas entre São Paulo, Minas Gerais e Goiás, que nos possibilitam deter essa parcela importante da produção brasileira, mas parte importante também daquilo que a gente comercializa no Brasil, a gente importa potássio das nossas minas do Canadá e a gente importa ainda um pouco de fósforo da Flórida, nossas minas de fosfatados na Flórida. A gente traz rocha fosfática também do Peru, nós temos operações no Peru e alguma coisa marginal de fósforo a gente traz ali da Arábia Saudita. Fonte de nitrogenado não tem como muito escapar, o ouro nitrogenado é 95% importado. Então você não tem outra opção a não ser trabalhar com China e trabalhar com o Oriente Médio. Essa é a dinâmica e é claro que num mundo que a gente vive nesse momento com todas essas instabilidades políticas, uma coisa importante que a gente olha enquanto gestão estratégica é ter uma matriz de abastecimento confiável, estabelecer relações com players que vão poder cumprir os acordados. E na indústria agrícola do Brasil, o fertilizante é um componente fundamental e tem que estar lá na hora certa, no momento certo, na dose certa. Se acontecer qualquer coisa, qualquer quebra nessa cadeia de suprimentos, a gente tem desafios importantes. Então, o fato da gente se posicionar aqui com o Canadá, com, de alguma forma, áreas livres de conflito como a Arábia Saudita, a China, que até então também não traz nenhuma estabilidade, e o próprio Estados Unidos, onde estão as nossas produções de fósforo, e ter produção local no Brasil é um diferencial competitivo importante. E de uma forma ou de outra a gente tenta valorizar isso. Mas sua pergunta foi de preço. E é interessante porque aqui os ouvintes de vocês, e a pergunta que eu mais recebo, qual vai ser o preço dos fertilizantes amanhã? Me fala o que está acontecendo. Olha, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho boas evidências para falar para vocês aqui, é assim que a gente trabalha. Potássio. A China
não é um grande exportador, a China é um grande importador de potássio. Ela exporta fósforo e nitrogênio. E ela é uma referência mundial quando ela fecha os contratos de importação. Ela acabou de fechar 2 semanas atrás um contrato de importação onde ele precifica os valores anuais. Na média histórica, os valores que a China precifica, quando comparados ao que o Brasil pratica, diferença de $10 do Brasil, $10 acima. Há 2 semanas atrás a China precificou exatamente os mesmos preços que o Brasil está praticando. Então não temos gap. Então isso é um sinal importante para o consumidor. Se a China comercializava 10 a menos que o Brasil e fechou um contrato que é o preço do Brasil, não tem espaço para o preço do Brasil cair, teoricamente, nessa dinâmica global de poucos países produtores e grandes mercados consumidores. Então, eu não vejo aqui um espaço relevante para cair o preço do cloreto. No fósforo, a gente observa uma matéria-prima fundamental para a produção de fósforo, enxofre. E ao longo dos últimos 4 meses, o preço do enxofre no mercado mundial saiu de $150 para $500. A gente vem observando aqui 2 fatores nesse mercado. Primeiro, uma demanda na Ásia muito forte para a indústria de mineração. E segundo, interrupções temporárias ali, porque um grande player da indústria de enxofre é a Rússia, e nesse conflito Rússia e Ucrânia, a Ucrânia vem atacando algumas refinarias da Rússia e isso vem gerando algumas disrupções temporárias. Então fez com que os preços subissem. Como o enxofre é um dos principais componentes da composição do custo para você fabricar super simples ou MAP, que são os fosfatados aqui de baixa e alta concentração, com uma movimentação de preço nessa escala, a gente não vê motivos para dizer que o fertilizante fosfatado vai cair. Ele também não subiu, porque vocês vão perguntar para mim, esse aumento de custo foi refletido no preço? Não, não foi. Então, por mais que você tenha expectativa que possa ter uma correção no enxofre, o preço do fertilizante ele vai ser inelástico, porque neste momento esse impacto vem sendo absorvido pela indústria, que produz e não está conseguindo repassar. No final do dia, eu diria para você que a precificação, e daí vem a complexidade e a beleza, né? É soberana, é o mercado que define. Você não tem, aqui você tem as forças competitivas, você tem questões disruptivas logísticas que vão arbitrar sobre isso. Então, dentro dessa leitura que eu estou te falando, eu tenho uma evidência muito clara que eu não vejo expectativa de downside no curto período. E por outro lado, quando a gente olha quem puxa a demanda, que é o agricultor, para fósforo e potássio, quando a gente fala da safra de verão, a gente comercializou ainda muito pouco fertilizantes para a safra de verão. A gente comercializou 10% do que a gente espera comercializar. Isso não é distribuído de forma uniforme. O Mato Grosso é o grande puxador disso. O pessoal do Mato Grosso já comprou muito fosfatado e geralmente o pessoal do Mato Grosso acerta nas suas decisões. Então vai a dica para os demais estados da federação. O Mato Grosso está na frente. Mas dentro desse contexto, a relação de troca, que é o que puxa muito, né, quanto que é o preço do grão vis-à-vis o preço dos fertilizantes, você tem soja ainda uma relação de troca que eu diria para você em termos de saca, que é o que o agricultor fala, está 2 sacas a mais do que foi o ano passado. Mas ainda é positivo. E aí eu volto ao meu discurso original. Olha, investe em tecnologia, tenta produzir mais, tenta melhorar essa relação de troca no final do dia e tome cuidado muito com essa questão de precificação, tanto a sua venda de grão como a sua compra de insumo. E precifique gradualmente. É difícil você acertar isso na mosca, mas quem faz uma gestão de risco que resolve precificar isso gradualmente ao longo do ano, garantindo um pedaço da sua margem, e a margem já é positiva, é importante. Então esse é um bom momento pensando para o agricultor, respondendo de forma direta a sua questão de preço, é um bom momento olhando o cenário para compra para safra verão. Para a safra de inverno, que é o milho safrinha, que é para agora, a gente começa a entregar a partir desse mês já. A gente observa que temos um atraso de 10 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado.
E aí, diferente da soja, o milho, a relação de troca está um pouco melhor, tá? A relação de troca, se o milho está 2 sacas, se a soja está 2 sacas pior, o milho está 2 sacas melhor. Mas enfim, o agricultor naquele afã de querer acertar, mas também eu não posso minimizar o impacto dessa questão de crédito, que vem também postergando as decisões, porque o agricultor tem sido muito mais conservador nas suas decisões, porque ele quer garantir que ele tem o caixa para pagar a sua dívida. Os canais de distribuição estão sendo muito mais rigorosos na sua análise. Isso vem proporcionando um determinado atraso, 10 pontos percentuais. Era 70 nessa mesma época do ano passado, agora está em 60. Qual é a consequência prática disso? Olha, no mercado de commodity, quando você tem uma concentração muito grande, é a lei da oferta e demanda. Se a demanda aumenta e a oferta não está lá disponível, a gente hoje, com os níveis de estoque estão no nível normal, normalizado, a gente vai observar ali provavelmente algum estresse, coisa que acontece recorrentemente, talvez esse ano com uma maior intensidade. E aqui... Você diz estresse logístico ou alta de preço? A combinação dos dois. Primeiro vem o estresse logístico, porque a safrinha, a adubação de nitrogênio e potássio, é NK. A grande fonte de nitrogenado do Brasil, e eu falei um pouco para vocês no começo, é sulfato de amônio, que vem da onde? Da China. Então, se a decisão for tardia, os níveis de estoque aqui estão bem calibrados, tá? Não é, a distância entre Brasil e China não é tão pequena, e você tem uma concentração natural. Se você for alguns anos atrás, aqui no Porto de Santos, 2, 3 anos atrás, a fila chegou, na época de safrinha, chegou a bater 90 dias. 90 dias. Então, é um ponto importante que eu tenho repetidamente reiterado. Relação de troca para safrinha está boa, está melhor do que o ano passado. Não é aquele patamar que nós vimos na pandemia, mas veja bem, a agricultura está voltando ao novo normal. É muito em linha aquilo que era no pré-pandemia. Então, só reforça decisões no momento certo, gestão de custos, disciplina nessa questão de posicionamento, tanto de vender o grão como comprar o seu insumo, e garantir um abastecimento de uma fonte confiável. Porque se você for deixar para comprar de alguém, por exemplo, que não tem uma logística integrada, não tem um terminal portuário e vai ter que pegar o CAS público com 90 dias de fila, certamente você vai ter dor de cabeça. Então, para a safrinha, um outro reforço que eu tenho, respondendo a tua pergunta, eu não vejo motivo para também a gente não acelerar a safrinha nesse momento, em função de toda a conjuntura logística, e a consequência dessa conjuntura logística vai ser aumento de preço no final do dia. Monteiro, você acha que o atraso, né, a demora, vamos dizer assim, no plantio de soja e o temor de não ter uma janela ideal aí para a safrinha pode explicar parte desse atraso? E de repente o produtor decidir não investir tanto no milho safrinha, eu vou plantar numa janela arriscada, não vou aplicar tanta tecnologia. Olha, eu diria para você que isso não se isola totalmente, mas o que vem puxando o milho vem crescendo de uma forma exponencial, são todos esses projetos de usinas de etanol que vêm se materializando e que vem impulsionando essa demanda. Hoje, em algumas regiões do Brasil, o agricultor auferiu um nível de rentabilidade maior com o milho do que com a soja. A gente ainda tem a cultura de que a soja é a principal safra, mas isso vai mudar. Vai mudar, tá? O milho vai ser a principal safra do Brasil daqui a pouco, em se materializando todos esses projetos de etanol que a gente vê em construção. Você acha que o milho pode roubar a área da soja? Olha, ainda é prematuro para dizer, porque você tem muita área de safrinha para crescer, mas você tem algumas regiões, por exemplo, lá no Nordeste, Luiz Eduardo Magalhães, onde isso eu vejo que a possibilidade é alta. Você já vê a instalação de projetos de usinas de etanol de milho naquela região, e obviamente os agricultores locais ali vão ter boas escolhas entre algodão, entre soja e milho. E essa dinâmica certamente poderá gerar algum impacto.
Nada tão material, tá, Tatiane? Mas certamente dependendo da localização logística e do modelo e da região climática que você atua, e ali como você, se não é área irrigada, você não vai ter safrinha, isso vai acontecer. Perfeito. Monteiro, eu queria voltar só na questão dos biológicos, acho que explorar um pouquinho mais com você a respeito, né, quais são os planos da Mosaic para esse segmento especificamente, né? E a gente tem acompanhado aí um pleito do setor, na verdade uma espera, né, de uma regulamentação específica para esse segmento, né? Explica para a gente por que é necessária essa regulamentação, então, para quem não acompanha muito de perto, porque os defensivos biológicos, né, já têm o seu, vamos dizer assim, a sua regulamentação ali, o que está faltando no caso dos fertilizantes, e isso, né, sendo finalmente destravado, né, o que deve acontecer no mercado? Legal, ótima pergunta, Xene. Iniciando-se pela sua última ponderação, o ano passado o Congresso Nacional aprovou o marco regulatório de bioinsumos. E aí o bioinsumos é algo muito amplo, então eu vou focar em biofertilizantes. Nós não tínhamos uma legislação para biofertilizantes. E aí, dentro desse contexto, o Congresso aprovou e cabe ao Ministério da Agricultura normatizar isso e publicar para que o mercado possa adotar e praticar. E nós, como indústria, somos a favor de marco regulatório. Isso é importante. O Congresso aprovou e cabe agora executar. Estamos aguardando aqui ansiosamente, a gente vem conversando com membros do Ministério da Agricultura, eles indicaram que estariam trabalhando nesse tema ao longo do ano e que até o final do ano isto estará devidamente normatizado para que a gente possa lançar nossos produtos. E aí eu vou te dar um exemplo muito simples. Olha, a gente tem o nosso fertilizantes mineral e a gente tem micro-organismos, sejam fungos, sejam bactérias, sejam algas. Hoje, a regulamentação atual permite que você aplique esses micro-organismos de forma isolada, dentro da legislação que está aí. Mas a gente não tem previsão legal de misturar isso com fertilizantes. E eu estou trazendo uma linguagem simples, porque se você já tem uma regulamentação que fala que você pode aplicar isso de forma isolada, eu estou dizendo que você já pode pegar o fertilizante que você também aplica, combinar e trazer uma solução muito mais eficiente para o agricultor. Ao invés de aplicar 2 produtos, ele vai aplicar um produto, ele vai ter um ganho operacional, ele vai ter eficiência. E além disso, dentro desse pipeline, a gente vem desenvolvendo tecnologia, e aí falando dos projetos da Mosaic, onde a gente vai incorporar micro-organismos, por exemplo, em fertilizantes fosfatados, que vão aumentar ainda mais a solubilidade do fósforo para que a planta incorpore e produza mais. Então são soluções tecnológicas que inclusive a gente já lançou lá fora e a gente não pode lançar aqui. Na prática eu estou dando mais competitividade para o agricultor lá fora do que o agricultor aqui, não permitindo que ele tenha acesso a esse tipo de tecnologia. Então a gente aguarda ansiosamente isso e isso é um bom exemplo do que a gente tem no nosso pipeline de produtos. A nossa principal aqui ambição é poder combinar esses micro-organismos, sejam bactérias, sejam fungos, com o fertilizante, para dar opções ao agricultor para que ele possa produzir mais de forma sustentável, com menos recursos e tendo melhores resultados no final do dia. Além disso, a gente também tem aspirações importantes, a gente está nesse segmento de nutrição também, desenvolvendo tecnologias para trabalhar com tratamento de semente, onde a gente vai trabalhar com também materiais que podem potencializar a absorção de nutrientes pela planta, mas aí o tratamento não vai ser no fertilizante, o tratamento vai ser na própria sementeira. Então, trazendo essa tecnologia e ajudando também o agricultor, porque aqui é um outro exemplo que hoje o agricultor, por exemplo, para otimizar o aproveitamento do nitrogênio por parte da planta, ele faz uma aplicação foliar. A nossa proposta é trazer um produto que vai poder otimizar isso dentro da semente. Ou seja, quando ele plantar, ele não vai ter esse custo adicional da aplicação foliar, vai ser muito mais eficiente no seu manejo e os resultados, pelos testes que nós já fizemos, são muito promissores. Hoje no Brasil, a gente tem mais de 1.000 campos de testes de produtos que nós trouxemos como amostras legalizados, porque estamos na expectativa de que o Ministério da Agricultura aprove essa legislação,
com a aprovação da legislação e com os resultados dos testes que nós vamos aferir aqui, com base na colheita desses campos de prova que nós estamos fazendo, e aí dentro desse contexto a nossa ideia é com a combinação da legislação liberada e os testes feitos, a gente tem uma ambição de crescimento importante. Esse mercado, eu individualmente, pelo fato de sermos uma empresa pública, eu não tenho aqui a liberdade de falar quanto que a gente cresce individualmente falando, mas esse mercado ao longo dos últimos anos cresceu acima de 20%. Acima de 20%. Eu garanto para vocês, a gente já começou a entrar nesse mercado, a gente entrou o ano passado, o que a gente cresceu esse ano, pequena escala, tá? Mas a gente cresceu 14 vezes mais. Mas é uma coisa muito pequena ainda, incipiente. E a gente tem ambições futuras importantes, mas pelas limitações de sermos empresa de capital aberto, eu prefiro não me falar agora, no momento apropriado a gente fala. Mas quanto tempo demora entre você ter a ideia, a pesquisa, até que o produto chegue? Esse produto da semente, por exemplo, surgiu quando? Isso já tem 3, 4 anos. 3, 4 anos? 3, 4 anos. E aí está prontinho, esperando a legislação. A legislação ela está meio assim, o que não pode está mais alto do que o que ele pode fazer? Ou ela está equilibrada? Não, acho que ela está equilibrada. É muito mais, pelo que eu vejo aqui, é uma carga de trabalho que hoje existe dentro das autoridades competentes que tem que versar sobre isso. E estamos lá usando uma expressão americana, no pipeline. Então tá para sair, tá no forno, vai sair. Então eu diria que é muito mais uma questão atrelada a isso do que outra coisa. O volume de trabalho vis-à-vis os recursos que são destinados aí para isso. Perfeito. E uma curiosidade, até antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre fertirrigação, né? Fiquei curiosa para saber, né? Acho que é um produto novo que vocês vão lançar. Como é que age, como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Qual que é o spoiler aí pra gente? Eu vou falar um pouquinho então o Brasil tem 90 milhões de hectares arredondando de áreas destinadas à agricultura. E tem 150, 160 milhões de áreas destinadas à pecuária. A expansão da agricultura vai vir de conversão de pecuária em agricultura no final do dia, sem devastar nada. Mas, um outro ponto importante, atrelado à eficiência, é como você pode aumentar o ciclo de produção da terra. E a irrigação é o caminho natural para você fazer isso. Com irrigação, você tem áreas aqui, vocês não precisam ir muito longe. Aqui em São Paulo mesmo tem áreas que tiram 3 a 4 safras por ano de área irrigada. Então a irrigação dentro desse contexto ajuda a otimizar o aproveitamento da terra. E dentro dos 90 milhões de áreas destinadas à agricultura que eu falei para vocês que nós temos, apenas 9 milhões são áreas irrigadas. E dentro desse ambiente, ecossistema que a gente tem de aumentar a produtividade, de investir em tecnologia, a irrigação, sem dúvida nenhuma, é uma das diretrizes estratégicas que a gente enxerga que o agricultor vai buscar. Então, o potencial de crescimento aqui é enorme. Só 10% da área da agricultura hoje é irrigada. Então, a gente acredita que esse número, eu já ouvi consultores mais otimistas dizendo que até 2050 pode chegar a 40 milhões de hectares. Olha o crescimento disso. E dentro desse contexto do mercado de irrigação, você tem várias culturas que se utilizam da infraestrutura da fertirrigação, da irrigação para aplicar fertilizantes. E aí, daí vem a nossa entrada em fertirrigação. A gente está prospectando no mercado linhas de fertilizantes solúveis que vão se aproveitar dos mesmos processos, da mesma infraestrutura hoje que a gente tem para irrigar as plantas, e quando você leva água, você já leva um nutriente dentro dessa própria água. Então a gente vai trabalhar com aqui linhas de fosfatado purificado, cloreto, nitratos de cálcio, magnésio, para auxiliar. E o nosso foco inicial é a linha que a gente chama de cash crop, hortifrutis, que é onde a gente não tem ainda uma participação relevante. Então isso complementa muito o nosso portfólio. Além disso, você tem culturas como o café, que vem crescendo muito a irrigação.
e o conceito de fertirrigação no café pode ser aplicado na plenitude. Citros é um outro bom exemplo, a cultura de laranja. Então são mercados que a gente não explora, que tem um excelente potencial. Esse mercado hoje no Brasil, enquanto fertilizantes, a gente fala ali de 48 milhões, aqui esse mercado é menos de 10% disso, 4 milhões de toneladas. E com essa perspectiva de crescimento diária, a gente entende que a gente tem um papel relevante. A gente já tem a nossa participação grande, a gente tem 22%, 21% do mercado brasileiro de fertilizantes minerais, e com essa nossa penetração, são os mesmos clientes que a gente acaba atendendo. Então a gente espera atender a uma demanda reprimida. Era uma expectativa, o mercado já pedia isso para a gente complementar nosso portfólio. Então a gente está complementando nosso portfólio com produtos que trazem mais tecnologia. Então a gente vai ter o fertilizantes mineral, a gente vai ter o bioinsumo, o biofertilizante, e a gente vai ter a fertirrigação como linhas aqui importantes, atreladas à nossa pegada de aportar tecnologia, produzir mais com menos, com esse apelo importante que a sustentabilidade traz, uma menor pegada de carbono para o agricultor no final do dia. Isso a gente vê dentro da nossa estratégia de negócio algo que vai aí impulsionar o crescimento da Mosaic nos próximos anos. Eu ia fazer uma pergunta sobre COP30, mas quem esteve na COP30 foi a Tatiana, então eu vou deixar que ela fale. Então eu vou introduzir o assunto, já que você falou de pegada de carbono. O que a emergência das mudanças climáticas modificou na indústria de fertilizantes aí nesses últimos tempos? Legal, uma ótima pergunta. E aqui o mérito, né, eu mencionei aqui rapidamente anteriormente, mérito ao Roberto Rodrigues, que foi capaz de sintetizar, junto com a Fundação Getúlio Vargas, junto com outras associações do agronegócio que se mobilizaram e ajudaram a preparar materiais importantes. Na COP saiu aqui um estudo, um manual de boas práticas de agricultura tropical, aonde a gente mostra o que o Brasil fez ao longo dos últimos anos. Plantio direto. Onde você tem ali, é uma técnica muito simples que o Brasil adota em larga escala, e isso não se dá visibilidade, mas o que a gente tira dessa prática em termos de impacto ambiental é muito grande. A questão de você não impactar o solo, não gerar energia removendo isso, aplicar direto na palhada, o ganho que você tem em termos de fixação de nitrogênio, em fixação de nutriente, perdão, é importantíssimo. Então, são coisas elementares como dar visibilidade a isso que não se tinha dado visibilidade, dar visibilidade aos ciclos. Safrinha, olha o crescimento da área de safrinha que nós temos. A agricultura brasileira cresce ao longo dos últimos anos, o mercado de fertilizantes cresce ao longo dos últimos anos em função de expansão de área. Quem puxa a expansão de área? Parte a conversão de pecuária em soja, mas a grande parte é a ampliação da área de safrinha, que vem crescendo exponencialmente ao longo dos últimos anos. E aí você vem com a evolução tecnológica dos produtos, dos insumos que são aplicados a isso. E aí hoje o agricultor brasileiro tem na sua essência uma virtude importante. Ele é muito aberto a querer experimentar o novo, ele é muito aberto a novas experiências tecnológicas, e isso faz com que as nossas taxas de adoção de novas tecnologias sejam as maiores do mundo, comparado com agricultores de outras regiões. E o mercado de bioinsumos vem apresentando taxas de crescimento de 20% a 25% em função dessa característica. E isso vem fazendo com que a gente tenha o consumo de menor defensivo agrícola, a gente tem um aproveitamento melhor da terra dentro desse contexto todo. E além disso, você ainda também tem a oportunidade, e eu tive a chance de participar de um painel falando um pouco de conceito de economia reciclável. Hoje a Mosaic Fertilizantes ela produz 10 milhões e meio de toneladas de fertilizantes. A gente também expede 8 milhões de toneladas de rejeitos. Só que o rejeito antes não tinha destino. A gente desenvolveu mercados baseado no conceito de economia reciclável para dar destino a esses rejeitos. Qual é o maior rejeito? Gesso agrícola. Gesso utilizado na agricultura. O que isso faz? Do ponto de vista técnico, trabalhar na
calagem do solo, elimina a acidez, aprofunda a raiz, a planta consegue absorver mais água, consegue lidar melhor com o estresse hídrico. Então, era pilhas e pilhas de gesso que você tinha em complexos de produção de fertilizantes no Brasil, que ao longo de décadas só cresceram e agora eles começam a diminuir, porque a gente vem expedindo mais do que a gente produz. A gente tem muita lagoa nas nossas plantas químicas que tinham rejeito de produção, mas que tem nutriente, tem P2O5. A gente converteu todo esse complexo de rejeito em matéria-prima que vem sendo utilizada na confecção de fertilizantes organomineral, no conceito de economia reciclável. Porque o próprio nome diz, é a combinação de orgânico com mineral. E esses rejeitos têm teor de fósforo. Então a gente leva esse rejeito para a indústria de organomineral que vem se utilizando desse produto em larga escala. Então a gente tem aqui uma situação onde esse conceito de economia reciclável também vem sendo colocado. Eu estou dando aqui exemplos pontuais sobre aquilo que a gente vem fazendo. Além disso, a gente vem incentivando boas práticas de agricultura. Falei para vocês que a gente tem aqui um desafio importante de crédito. Bom, Monteiro, vamos já encaminhando aqui para o último bloco. Nessa última etapa aqui da nossa conversa, vou te fazer perguntas sucintas, curtas assim. O objetivo é que você também responda rapidamente aí. A ideia é conhecer um pouco mais sobre você, sobre suas preferências pessoais, quem sabe até indicar alguma coisa aí para nossa audiência. Tá bom? Vamos lá? Tá bom, vamos lá. Um livro. Um livro? Olha, eu comecei a ler, eu ganhei de presente do Roberto Rodrigues a biografia dele com dedicatória, foi muito atencioso e gentil. É a história de uma grande personalidade do agro brasileiro que está conosco, que tem um papel importante no fomento do cooperativismo, mas não só do cooperativismo, com uma série de contribuições. Então é uma pessoa que inspira, que precisa ser valorizada e está sendo bastante interessante. Eu não cheguei no final ainda, mas eu recomendo para quem está no nosso segmento. Uma série de TV. Yellowstone. Eu sou do agro. Então, aqui A gente brinca que todo mundo é uma preferência, né? É uma campeã aqui no programa. Aqui ele mostra um pouco dessa vida rústica e moderna, né? De você viver num rancho, numa fazenda, mas ele mistura assuntos de sucessão familiar, administração de patrimônio, tem toda uma intriga interessante. É uma pena que acabou, né? Mas você tem outras séries, tem outras sequências, é isso aí. Muito bom. Uma música ou um estilo musical que você preferir? Olha, eu sou um cara muito eclético, mas eu viajo muito pelo Brasil, né? E esses dias o meu pessoal até pegou no meu pé. Eu tô saindo daqui, ontem eu falei para vocês, eu estava em Santa Bárbara do Sul, na sede da Três Tempos, trabalhando com eles lá assistindo, na verdade, o Investor Day deles. Hoje eu estou aqui em São Paulo gravando com vocês e à tarde eu estou indo para Bebedouro para encontrar um grupo de clientes importantes. Depois à noite a gente vai para uma cerimônia, vamos abrir ali. Na verdade eu vou estar na cerimônia de abertura de uma fundação aqui, Fundação Fran, lá de Bebedouro. É uma pessoa que pertence a uma família que tem uma participação relevante no agronegócio brasileiro. E nessa minha vida de indas e vindas, eu acabei adotando o country, o sertanejo, como sendo hoje é a minha playlist. Então, quando eu estou viajando com eles, eu coloco no carro e aí só vem sertanejo. Os caras ficam, não tem jeito. Acaba entrando. É isso aí. Um ídolo seu? Um ídolo meu? Olha, eu sou uma pessoa muito determinada, focada, eu não meço esforços para fazer aquilo que é necessário, que eu acho correto. E eu vim de uma geração que a gente tinha uma carência de ídolos importantes, né? E durante a minha geração, essa pessoa era uma referência, porque era um cara determinado, focado e que era bem sucedido, que é Ayrton Senna. E o que é sucesso para você? Sucesso para mim é você fazer o que você gosta, que você tem prazer e desfrutar da vida. Então, eu falo para vocês, eu viajo 70% do meu tempo, eu adoro isso. Eu adoro estar com pessoas, eu adoro estar no campo, eu adoro participar de um ecossistema que a gente ajuda a produção de alimentos.
Então, quando meu filho era mais novo, uma vez, ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu ajudo a produzir o alimento que o mundo precisa. Cara, o cara ficou assim, ó. Aí, esses dias, eu tive a chance eu fui no encontro de agricultores num final de semana aqui no Paraná. E aí eu levei ele, era o começo do plantio da soja. Poxa, foi muito legal levar ele numa fazenda para introduzir o que eu faço a vida toda. Obviamente que eu tenho interesse aqui, ele está com 13 anos, eu estou tentando induzi-lo aí para esse segmento. Mas você poder fazer tudo isso é muito interessante. Então, isso para mim traduz meu sucesso. Plantando uma semente, né? É isso aí. Um sonho. Um sonho. Olha, cara, para quem eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa que todos aqueles objetivos, e vocês perguntaram para mim quem é meu ídolo, eu falei o Ayrton Senna, uma pessoa determinada, eu sou um cara muito determinado. Tudo aquilo que eu me predispus a fazer, tanto do ponto de vista profissional como pessoal, eu acabei realizando. Então, tenho uma família, tenho uma esposa sensacional. Olha, que para você viajar 70% do seu tempo, você tem que contar com uma parceira top de linha. Hoje ela vai viajar comigo, inclusive, porque à noite a gente vai nessa cerimônia, então vai ter show sertanejo, ela vai estar lá comigo. Mas a família é da base para tudo isso, né? Então, ter uma família sólida, com valores importantes, essa é uma realização importante que eu tenho. Aliado a isso, projeção profissional, poxa, sensacional. Nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Eu comecei na periferia de São Paulo. Eu não sou do interior, eu sou da periferia de São Paulo. Você mencionou, eu sou economista de formação e agrônomo de paixão. Comecei a trabalhar na indústria de serviço financeiro. Na indústria de serviço financeiro, eu fui apresentado ao agronegócio e estou há mais de 30 anos militando no agronegócio. Um setor que há 30 anos atrás eu não tinha visão de o que representava para o Brasil, o que representaria no futuro, né? E, poxa, acabou representando tudo isso que a gente falou, 25% do PIB, 20% da população economicamente ativa trabalha aqui, e eu me inseri nesse ecossistema de uma forma muito humilde, como uma pessoa que pode colaborar, que pode ajudar, é algo que me realiza. Muito bom. E dessa forma chegamos ao final de mais um episódio do Raiz do Negócio, o podcast que é a sua estrada entre o campo e a Faria Lima. Eduardo Monteiro, muito obrigada pela sua presença. Foi muito legal o nosso bate-papo hoje. Obrigada. O prazer foi todo meu, muito legal, me senti lisonjeado e honrado de estar aqui com vocês. Falei para vocês que eu sigo as publicações de vocês fazem um trabalho sensacional para a agricultura brasileira, conectando o campo e a cidade. E sempre que precisarem, eu estou aqui à inteira disposição. Muito obrigada mesmo, a honra foi nossa. Obrigado. Lira, obrigada. E lembrando que você pode assistir este e outros episódios pelo canal do Infomoney no YouTube ou ouvir pelo seu agregador de podcasts preferido. Muito obrigada e até a próxima.